Olá, de volta à leitura no caminho. O nosso objetivo aqui é espalhar livros neste Brasil tão carente de leituras. E você pode contribuir com o nosso canal compartilhando esse vídeo com amigos, dando joinha e assinando se ainda não assinou. Muito bem, gente. O que faz você ter gosto por ler um livro? Existem várias situações. Por exemplo, quando eu começo a ler um livro e que nas primeiras 5, 10 páginas ele me prende a atenção, eu acho que esse é o livro que eu vou ler. Quando você começa a ler um livro e você não encontra ele, você não se acha na narrativa, geralmente eu abandono. Às vezes também a capa do livro é outra coisa boa, é bonita, uma capa bonita também, porque um livro você vai ficar um bom tempo com ele, ou você vai ler um livro com uma semana, 15 dias, um mês. E hoje eu quero falar deste livro aqui, Tudo o que Ainda É, do Davi Capelato. Davi Capelato, gente, ele nasceu aqui em São Paulo, ele se formou em Direito pela USP e ele tem alguns contos que foram premiados pela Academia Paulista de Letras. E esse livro aqui é o primeiro romance dele de estreia. Tem uma capa bonita, observa aqui, ó. De um lado aqui, do outro. E a primeira coisa aqui é um livro gostoso de ler. É editado pela Rua do Sabão, editora. E o que me chamou a atenção nesse livro foi o tema. O livro começa com Danilo, que é um bancário desempregado. Na realidade, ele trabalhava num banco, mas ele tem uma formação em jornalismo. E aí, daquele pessoal que mora com o sogro, com a sogra, e o sogro dele é um desembargador aposentado, e o sogro quer dar uma mãozinha para ele e liga para um editor-chefe de um jornal, e aqui eu estou falando na cidade de Sorocaba, e pede uma ajuda ao amigo se ele poderia encaixar o seu genro em uma entrevista. O livro começa assim, gente. E você sabe que uma entrevista de emprego, se você vai para uma entrevista já recomendado por alguém que é amigo do outro, ou você já está empregado, ou o outro amigo do outro lado atende aquele favor, mas não liga muito, vai atender apenas para se livrar desse favor que ele tem que fazer ao amigo. E aí o Danilo vai para essa entrevista de emprego com o editor-chefe. Primeira pergunta, uma pergunta básica que o editor do jornal faz é: você conhece alguma coisa de jornalismo? E ele diz: nada. Diante de uma situação dessa, ele, para ajudar o pedido do amigo, ele olha para o sujeito e diz: olha, nós temos aqui um projeto para você. Nós vamos colocar você numa sessão de obituários. Gente, existe sessão mais sem muita futuro e você chegar e trabalhar na sessão de obituários?
Notícias Fúnebres. E o bacana desse livro é exatamente que esse é um tema tão árido. E esse Danilo vai trabalhar nesse jornal. E logo no começo o sogro quer dar uma ajuda a ele, quer ajudar ele a montar os textos de como faz o anúncio, quer ajudar ele, inclusive colocar umas palavras em latim. Gente, aparece de tudo neste trabalho. Ele chega em casa meio desconfiado, para a esposa, trabalha no jornal, mas não é um jornalista, apesar de ter formação de jornalista, mas ele está num setor de notícias fúnebres, né? Mas a mulher, vendo que ele arrumou um emprego, tenta dar uma força para ele e a coisa vai andando. Pessoal, parabéns para o Davi Capelato, porque ele pegou de um tema tão assim, cru, e transforma o livro, o romance, numa leitura muito gostosa e divertida. Aí você vai ver que aparecem os amigos lá de outras sessões de jornal. Tem uma mulher que, nós vamos conhecer uma mulher que ela atende, ela tem uma sessão que ela trabalha com, dando conselhos matrimoniais, e ele quer melhorar cada vez mais o ambiente, e ele se envolve lá. Ele vai começar a visitar alguns velórios, quer conhecer as famílias, quer saber a história do defunto, e aí ele começa a descrever os obituários mais esdrúxulos que você pode imaginar. Gente, é uma leitura muito gostosa, é uma leitura que realmente nos cativa. Os capítulos são bem curtinhos e você vai seguindo uma sequência de uma cidade lá do interior, Sorocaba, aqui no interior de São Paulo, um jornal, um cara que trabalha no jornal e começa a ser destaque na cidade, ele começa a ser convidado para ir para aniversários, bailes, reuniões. É uma coisa sem fim o que vai acontecendo com esse Danilo. Gente, recomendo a leitura de tudo o que ainda é do Davi Capelato. Um abraço e até o nosso próximo encontro.